Estamos voltando com o nosso programa Caminhos de Sucesso, dando sequência àquele conjunto de programas falando sobre dicas de treinamento. O que é que eu separei para vocês, então? Eu separei um tema muito legal, gestão de equipes. Quando ser chefe, quando ser amigo? Isso é uma pergunta muito importante. Porque tem muito líder que fala, se eu não for amigo, como é que eu vou conseguir ser um bom chefe? Ninguém vai trabalhar comigo. E tem gente que fala, se eu não me impor como chefe, eu não posso ser amigo. Será que existe uma possibilidade de ser amigo e de ser chefe? Existe. Existe sim uma possibilidade de ser amigo e ser chefe. Muitas vezes a gente se pergunta isso e pensa que é impossível ter uma resposta. Ser líder, gente, é muito mais do que definir um estereótipo de comportamento. Ser líder é a mescla entre chefia e amizade. Isso seria o ideal. Mas tem muita gente que não entende isso. Tá? Vamos tentar entender o que é grupo, antes de começar a falar da chefia, antes de começar a falar da amizade. Grupo de pessoas, que muitas vezes não chega a se transformar em uma equipe e um time, é uma reunião de pessoas com uma ou mais atividade e conhecimento, mas com vários objetivos distintos, sem a preocupação com o desempenho coletivo e o resultado. Normalmente, o objetivo e o resultado é individual. Então, é onde você vê o pessoal caminhando cada um para um lado. Um vai para a esquerda, para a direita, para o centro, para trás, para os lados e dando volta, girando em torno do próprio rabo. Isso é um grupo de pessoas trabalhando. O que é uma equipe? Equipe é um conjunto ou grupo de pessoas às quais se delegam uma única tarefa ou projeto, com um compromisso voltado para objetivos claros e únicos. Esse compromisso ele é compartilhado por toda a equipe, não só com um dos indivíduos, ou dois dos indivíduos. A equipe, todo mundo, independente da sua capacidade, independente do seu conhecimento, trabalham por um objetivo comum. Uma equipe de alta performance. O que é isso? Tem muita gente que fala, EAP, equipe de alta performance. Eu, quando falo de EAP nos meus cursos, a primeira coisa que me vem à mente chama-se José Roberto Guimarães, com a equipe de voleibol feminina do Brasil. Eu não vejo equipe, por exemplo, se a gente vai usar o esporte como exemplo, eu não vejo equipe e sentido de equipe na equipe de futebol brasileira, eu não vejo sentido de equipe no vôlei masculino, eu não vejo sentido de equipe no basquete masculino, eu vejo muito no basquete feminino, que agora está trabalhando com isso, e eu vejo muito mais ainda na ginástica artística, na canoagem, na natação. Esses são os verdadeiros elementos que trabalham com um verdadeiro sentido de equipe. Todos deveriam ser? Todos. Mas nem todos têm a capacidade de pensar no grupo antes de pensar em si mesmo. Futebol, então, o pessoal pensa em si mesmo porque está pensando que, dependendo do seu desempenho na seleção, é que ele vai encontrar um contrato melhor no exterior, vai encontrar um contrato melhor na sua equipe. Então, a equipe fica em segundo plano. E equipe é exatamente o contrário. É quando eu penso na equipe, no objetivo comum e meu conhecimento, minha capacidade, minha inteligência analítica, com os meus hard skills e soft skills, eles vão servir mais em prol da equipe do que de mim mesmo. Quando ele serve mais em prol da equipe, eu tenho sucesso. Então, o que é a equipe de alta performance? É geralmente quando o líder,
você que é líder, forma uma EAP buscando pessoas com habilidades complementares. E às vezes tem alguns líderes, inclusive, que buscam pessoas que têm uma, duas habilidades que possam fazer parte da equipe e substituir alguém quando for necessário. Um momento de férias, uma doença, ou o que seja. Aí já estamos falando do mundo corporativo como um todo, ou mesmo ONGs e outros tipos de equipes que existem no mercado. Tá? As mesmas tarefas são dadas, a mesma meta é dada, a mesma forma de abordagem dos técnicos é dada, a mesma forma de abordagem dos coordenadores é dada. O técnico quem é? O líder. Então, você que quer vir a ser técnico, você tem que ser um líder firme, um líder que trabalhe com objetivos, um líder que tenha a visão do momento e que está acontecendo algo, e um líder que tenha a visão do futuro. Aonde esse algo vai me levar? Que rota ele está me levando para que eu consiga meu objetivo? E às vezes, um bom líder sabe que é necessário dar uma recuada, um passo, para retomar a rota e dar continuidade ao seu trabalho. O bom líder está pendente em tudo e sobre tudo. Por isso ele não pode simplesmente ser um amigo. Ele pode e deve ser amigo no momento correto, no momento certo. Mas na maioria das vezes, 60% a 65% ele tem que ser um líder nato, trabalhando uma chefia. E tem que ter sua equipe de coordenação, porque ele também, muitas vezes, pode se ausentar e ter um coordenador que vai ajudá-lo para que a sequência de resultados não pare, não seja obstruída. Então, sempre em todas as equipes, preparam-se uma ou duas pessoas que têm a capacidade de, no desenvolvimento do trabalho, fazer com que as coisas aconteçam sem precisar recorrer ao líder todo o tempo. Porque se precisar recorrer ao líder todo o tempo, ele não soube escolher perfeitamente uma equipe de alta performance. A maioria dos grupos de trabalho formados apenas para atuarem como equipes de alta performance, sem os predicados pessoais, que são competência, experiência e capacidade de relacionamento, acabam sucumbindo e não alcançando seus objetivos e metas tão esperadas. O líder amigo, o que ele é? Você tem uma ideia? O líder amigo nada mais é do que o indivíduo que, ao liderar seus projetos ou equipes, dá autoridade aos integrantes, fazendo com que o grupo passe a agir e tomar decisões. O líder-chefe é o indivíduo que, ao liderar suas equipes, determina o que deve ser feito, impõe os métodos e regras e influencia os resultados dos trabalhos. Então, encontrar uma mescla dos dois é o ideal, porque o líder-chefe ele vai determinar, mas não é necessário impor sua filosofia de trabalho. É necessário ensinar sua filosofia de trabalho para que todos possam trabalhar com o mesmo caminho, com uma mesma forma de chegar ao resultado final. Sempre lembrando-se que a equipe de alto desempenho, nem todos fazem a mesma coisa, um complementa o outro. Então, muitas vezes, numa equipe de alto desempenho, você tem pessoas que dependem do trabalho que você faz como membro da equipe para que ele possa desenvolver o dele na sequência. E o líder, no momento chefe, tem que perceber se isso está correndo perfeitamente ou não. E o líder, no momento amigo, tem que chamar o indivíduo que está provocando um ligeiro atraso no trabalho, conversar com ele, expor a situação, recolocá-lo na rota e voltar ao trabalho. Essa troca de ideias, essa conversa, esse diálogo é fundamental, tá? O líder, ele tem que ter liberdade para atuar e estabelecer métodos de trabalho. Ele tem que ser capacitado a executar suas metas. E aí entra a equipe.
Essa equipe também tem que ter capacidade de executar suas metas sem a pressão de tempos e movimentos. Ele tem que conhecer os tempos e movimentos e trabalhar dentro dessas metas. Mas o líder, ele não pode ficar a todo momento perguntando, questionando, forçando, porque algo vai dar errado, tá? Deve existir um entendimento comum da razão de existir dessa equipe de alta performance, trabalhada pelo líder, amigo e chefe. Deve reconhecer problemas e apresentar soluções. Aí já é papel fundamental do líder. Esse é o momento que ele tem que ser um líder nato. Ele tem que ser um líder chefe. Ele tem que ser um líder que ele vai, aí sim, impor aquilo que ele quer de resultado. Porque talvez na amizade não esteja dando certo. Não dar carinho no momento errado. Chamar o indivíduo à responsabilidade. Então, chama como amigo, termina como chefe. Por quê? Porque ele tem que mostrar que a amizade não tem nada a ver com o objetivo e a realização de tarefas. Os integrantes têm que saber expressar-se internamente e externamente. Tem que existir diálogo entre todos. E uma capacidade de compreensão e comunicação mútua. Todo mundo tem que falar sobre os seus resultados. Todo mundo tem que dizer aquilo que realmente é fundamental para que sua parte do trabalho seja completada de uma forma ideal. Terminou sua parte no trabalho, vai ajudar o seguinte. Por isso que as capacidades no momento da contratação tem que ser no mínimo 2 ou 3 daquilo que o grupo procura, para que um possa ajudar o outro sempre que for necessário. O líder ideal tem que montar sua equipe tendo em vista que a capacidade de compreensão da informação e a responsabilidade da informação tem que ser bem recebida por todos. Não tem lugar para mimimi, não tem lugar para ciúmes, não tem lugar para por que ele está fazendo aquilo, por que eu não estou fazendo, por que isso, por que aquilo. Essa pessoa tem que ser tirada da equipe imediatamente. Ela vai prejudicar o andamento. Ela vai prejudicar o dia a dia, tá? Reconhecer a real divisão de responsabilidades. Porém, reconhecer também que, em um determinado momento, tem que pedir uma ajuda. Ninguém é dono da verdade de fazer tudo sozinho. Às vezes, naquilo que eu sou expert, alguém pode ter uma solução, por que não sentar e conversar? Estou com um problema, não consigo sair disso, daquilo outro. Talvez ele, com a visão da especialização que ele tem no trabalho dentro da equipe, ele pode ajudar a ser encontrada uma solução. O líder tem que ser independente, mas não ser uma pessoa contraditória. O que significa isso? Ele tem que ser independente da direção, ele tem que ser independente nos seus pensamentos para colocar em prática o que a direção entregou para ele, mas ele não pode ser independente em função do grupo. Ele tem que saber ouvir e, às vezes, o grupo pode trazer soluções que ele não vislumbrou quando ele estava analisando o macro do projeto. Conhecimento profundo sobre a responsabilidade da equipe dentro do seu entorno como empresa. Eu já fui líder de grupos e eu também já fui líder de reuniões onde vários grupos tinham que apresentar resultados que um complementava o outro. E nesse momento, por mais amizade que eu tinha com os líderes de cada grupo, eu não podia passar a mão na cabeça de nenhum deles. Prazo é prazo, tempo é tempo, responsabilidade é responsabilidade, fez ou não fez a tarefa, sempre tinha alguém com uma desculpa, as desculpas elas eram aceitas se fossem desculpas muito, muito, muito boas. Caso contrário, é porque aquele líder não está sabendo delegar, aquele líder não está sabendo ser chefe e ele está sendo mais amigo do seu grupo. Autonomia sem invasão da liderança. Eu dou autonomia para o grupo, mas o grupo não vai ser o líder que eu sou. Ele não vai ocupar meu momento, ele não vai ocupar o meu espaço, ele pode ajudar-me a dirigir a equipe.
E sempre vai ter alguém que faz isso. Sempre vai ter alguém que, num momento dado, vai ajudar o líder mais do que os outros. Essas são as pessoas que devem ser preparadas para substituir o líder no futuro, porque ele consegue ter uma visão macro daquele micro que está sendo realizado. Tem que ter a capacidade de foco no trabalho. E perder o foco é muito fácil. Qualquer nuance, qualquer coisinha pequena que aconteça, eu vou tentar resolver aquela coisa pequena e acabo perdendo mais tempo do que eu deveria gastar para poder resolver o problema todo que o grupo tem naquele projeto. Então, há que ter muito cuidado com isso. Capacidade de estabelecer uma comunicação franca e honesta entre todos e respeitar a cultura organizacional da empresa. Pensar nos conceitos de que o líder, ou melhor, pensar no conceito de que o ideal é ser um líder motivador e não centralizador. Repetindo, o ideal é ser um líder motivador e não centralizador. Afinal, ou você confia na sua equipe ou não confia. Ou você sabe o momento exato de ser chefe, o momento exato de ser amigo. Isso vai depender em muito da forma, do momento em que você, líder, vai formatar a sua equipe. É na escolha dos profissionais. Quer saber mais dicas sobre isso? Entra aí no site www.institutoporcino.com.br e você vai encontrar muitos mais detalhes e muito mais artigos e cursos e vídeos falando sobre liderança. Essa foi a dica desse bloco no programa de hoje.